E aí pessoal, estamos dando continuidade à nossa playlist de Origem da Vida. Nós acabamos com a playlist de Introdução à Biologia e estamos dando continuidade à playlist de Origem da Vida. Na aula passada eu falei sobre a discussão entre biogênese e a biogênese, ou seja, existiam cientistas, os da biogênese, que acreditavam que a vida só poderia surgir a partir do processo de reprodução, ou seja, que era necessário existir um ser vivo para que houvesse a existência de outro ser vivo. E já a corrente contrária da abiogênese, eles acreditavam no seguinte: não era necessário existir um ser vivo para que pudesse existir outro. Era possível sim que a vida surgisse da matéria inanimada. Dentro dessas discussões houveram várias experiências, vários processos que ajudavam a fortalecer um lado, como ajudavam a fortalecer outro lado. Porém, no final dos debates, a hipótese biogênica foi a que venceu, ou seja, foi aceito pela comunidade científica que só pode existir vida a partir de outro ser vivo. E um desses experimentos foi feito por Louis Pasteur, e esse processo ficou conhecido como pasteurização. O que seria isso? É ferver um caldo biológico, algo que seja biológico no sentido de um leite, um caldo nutritivo, um feijão, para que você pudesse matar as bactérias que tinha ali. No processo de pasteurização, na experiência de Pasteur, de Louis Pasteur, ele teve aí o intuito de comprovar que a abiogênese não era verdadeira, de que se eu fervesse os caldos, não poderiam surgir do nada seres vivos, porque aquela fervura teria matado os primeiros seres, aqueles seres microscópicos que lá existiam. E esse processo foi usado na indústria alimentícia. De que forma? Vamos estudar aqui nessa aula de como a indústria alimentícia usou esse processo, esse debate a respeito da discussão de como surgem os seres vivos pelo processo biogênico ou pelo processo abiogênico para a indústria. E também para que você possa compreender como a ciência ela influencia o mundo, seja a indústria, seja a cultura, seja a política, de forma direta e de forma indireta. Não foi intencionalmente que Pasteur fez com que surgisse o processo de pasteurização, mas ganhou o nome dele porque ele influenciou, foi a partir das ideias dele que surgiu essa técnica, esse método de esterilização. Vamos ler aqui. Aqui diz assim: pasteurização. A técnica ganhou esse nome graças ao Louis Pasteur, que foi um cientista francês responsável por dar início a um processo de conservação de alimentos e prevenção de doenças. Além dele esterilizar, de ele conservar os alimentos, fazer com que ele dure mais tempo, que ele não se deteriore muito rápido, ele ainda preveniu doenças, porque a fervura assim que ela acontecia, que ela matava as bactérias nocivas aos seres humanos, o que fazia com que ele impedisse que ficasse doente. Portanto, consumir um alimento que sofreu o processo de pasteurização garantia duas coisas: que esse alimento ia ser conservado por mais tempo, e além de que eu não teria doença, ou que a minha possibilidade de ser contaminado por aquele alimento seria bem menor do que o alimento que não foi pasteurizado. E aqui tem assim: a pasteurização, processo de esterilização de alimentos que consiste em expô-los a uma temperatura inferior a seu ponto de ebulição e submetê-los em seguida ao resfriamento súbito, a fim de eliminar certos micro-organismos nocivos. Ou seja, eu esquento aquele alimento, aquele caldo, aquele líquido, seja o que for, de uma forma que não atinja o processo de ebulição, ou seja, que ele não comece a ser transformado o líquido em vapor. E logo depois, antes que isso aconteça, eu esfrio de uma maneira muito rápida, a fim de que aqueles micro-organismos faleçam. Aqui tem a pasteurização do leite. Como exemplo, um exemplo prático, eu vou usar o leite para explicar. Eu pego o leite, veja, pasteurização do leite. Consiste em ferver o leite em aproximadamente 70 a 71 graus Celsius. Isso para ter o cuidado, além de evitar o processo de ebulição, de destruir todas as proteínas que tem dentro daquele alimento. Porque o leite ele é um componente biológico, então eu não posso colocar uma temperatura que eu vá
matar, digamos assim, que eu vá destruir todos os componentes daquele leite, porque existem bactérias que não são nocivas aos seres humanos e que inclusive fazem bem à saúde. Então, para evitar estragar o leite, de queimar o leite e também de ser contaminado por uma doença, eu tenho que pegar uma temperatura, um certo grau aí que vai conciliar tanto a destruição desses seres nocivos à saúde humana, como a prevenção do alimento, deixar ele ainda consumível, deixar o sabor e com os nutrientes necessários. Vamos dizer aqui, por um período de tempo e resfriá-lo rapidamente, ou seja, esquento de 71 a 75 graus Celsius por um período de tempo e logo depois eu esfrio ele rapidamente. Está feito o processo de pasteurização dentro do leite. Aqui tem Mycobacterium tuberculosis. Essa é a bactéria responsável pela tuberculose. Ela é muito presente nos bovinos e ela pode causar tuberculose nos seres humanos. Então, o processo de pasteurização ele vai destruir essa bactéria. Então, veja, além de eu conservar mais o leite, além de deixar mais tempo para o consumo, ele destrui uma bactéria que causa uma doença grave nos seres humanos, a tuberculose. Então, essa foi a aula a respeito do processo de pasteurização. Essa é uma aula que nós falamos sobre ciência e tecnologia. Essa é a segunda aula dessa playlist sobre ciência e tecnologia. Eu dei a primeira aula, que foi introdução, onde eu falei qual era a relação entre ciência e tecnologia, onde eu também dei um resumo do que é ciência e dei um resumo do que é tecnologia e de como elas vêm na história da humanidade andando juntas para a construção do mundo moderno que nós conhecemos hoje.